Olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Nuve Talks, o podcast da Nuve. Eu sou Marcela Sanches e eu estou aqui com ela, a elegantérrima doutora Daniela Fairbanks. Seja bem-vinda, doutora Dani. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com você. Nós que estamos muito contentes com você aqui. Bom, pessoal, hoje o tema da nossa conversa vai ser higiene palpebral e saúde ocular. Por que é tão importante a gente utilizar produtos específicos para a região dos olhos? Mas antes disso, conta um pouquinho pra gente, doutora Dani, qual é a sua trajetória e como que você escolheu chegar nessa especialidade, patologia externa? Bom, Marcela, eu sou médica de formação, me especializei em oftalmologia e dentro da oftalmologia a gente tem uma série de subespecialidades. A patologia externa é uma especialidade que envolve a superfície ocular, então envolve as pálpebras, envolve a conjuntiva, envolve a córnea e tudo relacionado a ela, todas as doenças relacionadas a essa porção dos olhos. Certo. Então tudo que é conjuntivite, aquela sensação de areia nos olhos, aqueles sintomas comuns que os pacientes sentem, envolve a patologia externa. Está presente na patologia externa. Ela envolve os tratamentos do especialista de patologia externa. Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, quando você pensa em distúrbios da superfície ocular, por exemplo, uns cílios que tocam o olho, uma inflamação de bordo palpebral, isso tudo envolve patologia externa. Uma córnea machucada de alguma maneira, por exemplo, por lente de contato, ou uma conjuntiva inflamada, isso está tudo dentro do rol da patologia externa. Tá, legal. Blefarite também? Também, porque a blefarite nada mais é do que uma inflamação do bordo palpebral. Bléfaro significa pálpebra, né? Então, quando ela está inflamada, blefarite. Tudo que é it é inflamação. Perfeito. Vou aprender muito hoje. Mas, pessoal, vamos lá. Antes da gente entrar na conversa, eu queria falar o que o currículo da doutora Daniela não nos conta. A doutora Daniela, ela é uma amante de cavalos. O principal hobby dela é fazer hipismo e negociar cavalos. Sim, quem dera é verdade. Fosse, né? E além disso, ela gosta muito de fotografia. Gosta muito de tirar fotos da família e das paisagens, mas principalmente deles, dos cavalos. Pois é, né? Cavalo realmente é minha paixão e fotografia é algo que me envolve bastante, está bem relacionada, né, ao meu universo, porque o oftalmologista trabalha com lentes. E a fotografia também trabalha com lentes, trabalha com luz. Então, são atividades que se complementam. Eu acho bastante interessante. Os cavalos é uma paixão antiga. Tenho ela desde que sou criança. Cavalo é minha paixão. E, na verdade, quando eu consegui ter novamente essa atividade, foi meio que para relembrar a minha memória afetiva, né? Porque cavalo, eu mexo com isso desde que eu tenho uns 10 anos de idade. Sim, muito bacana. E realmente é um ponto de conexão, né? A fotografia com a oftalmologia. Total. Né? Legal. Então vamos lá. Vamos lá à temática de hoje, né? Começando por higiene palpebral, doutora. Como que você vê a higiene palpebral e qual a importância dela para os tratamentos oftálmicos? A gente tem que pensar que o olho, ele é composto por uma série de estruturas. Entre elas, a gente tem os cílios, o bordo palpebral e a conjuntiva. E essas estruturas juntas, elas vão compor a saúde da superfície ocular. Então, por exemplo, se você tem uma inflamação da borda palpebral, por exemplo, numa blefarite, essa inflamação ela vai levar a uma instabilidade, por exemplo, do filme lacrimal. Porque o que ocorre? A lágrima ela é uma lente do olho, ela também serve como uma lente. Então, a gente não tem no olho apenas a córnea ou o cristalino como lente. A lágrima é um filme lacrimal que ajuda na composição das imagens. Se você tem uma lágrima ruim, por exemplo, você não enxerga bem, entendeu? E quando a gente pensa em lágrima, a gente pensa que estruturalmente ela é composta de 3 coisas principais. Ela é composta de uma superfície anterior mais oleosa, ela é composta de um sanduíche no intermediário dela que é de água, e na parte posterior da lágrima a gente tem muco. E a estabilidade dessas 3 estruturas, que é a estabilidade entre o muco, a água e o óleo,
compõem a saúde da superfície ocular. Então, por exemplo, se você tem uma pálpebra com uma blefarite e tem um excesso na produção de óleo, isso vai fazer com que tenha uma instabilidade do filme lacrimal e isso vai levar a um olho seco. Então, é importante dizer que o olho seco não necessariamente é falta de água, que isso é algo que as pessoas normalmente têm de erro ao pensar. Às vezes, a pessoa tem olho seco, por exemplo, e lacrimeja. E aí você fala, como é que tem olho seco? Se sai lágrimas dos olhos, entendeu? Então, o lacrimejar, muitas vezes, está relacionado a uma instabilidade do filme lacrimal que não molha a superfície ocular de forma adequada. E esse não molhar de forma adequada faz o olho, de forma reflexa, produzir um excesso de lágrimas, por exemplo. Então, é importante saber que a estrutura do filme lacrimal, ela está relacionada a uma inflamação da borda palpebral ou não, e a qualidade da lágrima vai determinar um bem-estar. Sim, perfeito. Então, assim, a lágrima tem um papel fundamental na homeostase do olho, né? Sim, da lubrificação com certeza. dos olhos. Inclusive porque na lágrima a gente tem uma série de compostos de proteção do olho, por exemplo. Pensa que na córnea, a córnea é uma estrutura transparente que não tem sangue dentro dela, né? Então, como essa córnea respira, né? Já que não passa sangue dentro dela. A córnea, ela respira, por exemplo, do oxigênio que vem do ar atmosférico pela face externa dela, e na face interna dela, ela respira pelo humor aquoso, que é um líquido que tem normalmente dentro do olho. E a lágrima ajuda nessa oxigenação, porque ela faz com que esse oxigênio se misture nela e isso vai acabar causando uma boa oxigenação na córnea, por exemplo, entendeu? Então, a lágrima, além de ser algo que ajuda na respiração da córnea como um todo, ela tem todos os fatores de proteção do olho, então, todas as defesas. Então, quando cai um micro-organismo dentro do olho, é a lágrima que vai levar a defesa para proteger o olho. Por isso que numa situação, por exemplo, de conjuntivite, você acaba tendo uma mudança na qualidade da lágrima. Essa lágrima vai levar todos os nutrientes, todas as defesas, e por isso que numa situação de conjuntivite, por exemplo, você tem um olho melado. É um olho que está repleto de proteção para tentar te defender contra aquele micro-organismo. Certo, certo. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutora Dani. Isso, a gente pode dizer que as pálpebras e a lágrima são o primeiro escudo de proteção dos nossos olhos? Sim, com certeza. A gente tem como primeiro escudo os cílios, né, que impede que se caia coisas dentro do olho, e depois a lágrima. Ela é um escudo de proteção, sim. Perfeito. Então, a higiene palpebral, ela serve para a gente garantir a manutenção dessa defesa? Com certeza, porque pensa no seguinte, a gente tem na borda palpebral as bactérias de flora normal da pele, né? Então, todos nós temos bactérias na pele que compõem até a nossa defesa, tá certo? E quando você faz a higiene, você faz uma redução dessas bactérias que às vezes podem ser patogênicas, e isso ajuda a manter o equilíbrio da lágrima. Então, a higiene palpebral ela é muito importante, não só para diminuir a quantidade de bactérias presentes no bordo palpebral, como também o ato de você massagear a borda palpebral ao fazer a higiene. Esse ato faz com que você faça uma expressão de glândulas que tem no bordo palpebral. Então, se você for olhar aqui, na borda palpebral, a gente tem uma série de orifícios na borda palpebral. E esses orifícios são orifícios responsáveis pela produção da oleosidade da lágrima. E na hora que você faz essa massagem de manutenção, você automaticamente espreme esses orifícios, esses que ficam na linha d'água, né, onde a gente passa lápis de olho normalmente. Quando você faz essa expressão, você ajuda a diminuir o excesso de oleosidade e ajuda a manter o equilíbrio lacrimal, entendeu? Porque é importante o seguinte, se você tem um desequilíbrio do filme lacrimal, essa lágrima ela vai evaporar de forma mais rápida do que deveria, né? Existe uma necessidade de entre uma piscada e outra, o filme lacrimal se mantém na superfície ocular por no mínimo de 5 a 10 segundos. Então, se você tem uma instabilidade do filme lacrimal, essa quebra do filme lacrimal vai acontecer em 2, 3 segundos, e isso vai também dar uma sensação de olho seco, porque perde essa umidade que deveria ter durante o processo
interpiscadas, entendeu? Nossa, que interessante. A gente nem imagina, né, que toda essa fisiologia acontece entre um piscar e outro, né? E doutora, mas assim, vamos lá. Pensando então em higiene palpebral. A gente ouve muito as pessoas utilizarem shampoos infantis para higiene dos olhos. É mito ou verdade que eles funcionam? Eles funcionam, mas eles não são substâncias próprias para o olho, né? Então, tanto não são que quando a gente orienta o uso de shampoo infantil, você pede para que ele seja diluído numa proporção bem rala, para que isso não se torne um fator irritante para o olho, né? O objetivo, normalmente, desses produtos é diminuir a oleosidade da superfície ocular, mas ele não tem, por exemplo, a capacidade de minimizar a quantidade de bactérias. Ele é muito mais um adstringente, né? Para tirar ali aquela oleosidade local. Existem produtos mais específicos para essa função. Hoje, a indústria farmacêutica tem se voltado para essa questão. Então, temos excelentes produtos hoje com essa finalidade. Sim, sim, legal. E pensando nisso que você falou, né, sobre o papel da lágrima, né, nessa homeostase, de repente produtos que ajudam a manter esse equilíbrio de lubrificação, hidratação dentro e fora das células também ia ser muito bem-vindo, né? É muito bem-vindo. Lembrando que assim, os produtos de higienização, normalmente, eles agem tentando equilibrar a quantidade de óleo da lágrima, né? Então, aquela oleosidade excessiva. E junto deles, a gente tem que fazer uso, muitas vezes, também de colírios lubrificantes, porque eles vão associar benefício ao outro. Mas, atualmente, os produtos de higienização, eles têm, inclusive, uma pegada para melhorar um pouco também essa umidificação, né? Além da questão de tirar a oleosidade. Com certeza, até porque que adianta você fazer o uso de uma lágrima, de um colírio lubrificante, se toda a região do contorno... O entorno, né? O dos entorno olhos não tá adequado para seco. receber essa lubrificação, né? É Perfeito. importante, sim. Perfeito. Inclusive, para blefarites, né? Existem hoje produtos que têm ativos que até previnem a incidência de ácaros Demodex, por exemplo, que são muito comuns na blefarite, certo? O Demodex, ele é um ácaro que hoje em dia está bastante frequente nessas inflamações. Os produtos específicos hoje têm colocado um pouco de malaleuca dentro da composição. Essa malaleuca ajuda a diminuir a população de ácaros ou até tentar eliminar, porque muitas vezes se faz necessário também o uso de antibióticos específicos para esse tratamento. Mas eu fico feliz que hoje a gente tem opções, entendeu? Que antigamente não era possível, nem se pensava. Acho que a indústria realmente melhorou muito nesse aspecto. Falando em lágrima, o que é esse líquido tão misterioso que sai em momentos de tristeza, mas também aparece nos momentos de felicidade, que ele está mais presente em pessoas sensíveis? E por que algumas pessoas têm mais facilidade ou menos facilidade para chorar? A gente tem que lembrar que lágrima é uma substância produzida por uma glândula, assim como a glândula salivar, a gente tem a glândula lacrimal, e a lágrima, ela tem dois tipos de produção. Ela tem a produção basal dela, então aquela que molha o olho o dia inteiro, né? Então a gente não precisa estar emocionado para ter lágrima, a gente produz lágrima o dia inteiro para manter a umidade do olho, a saúde ocular. Um olho seco, assim, um olho que não tem uma lágrima basal de forma equilibrada, ele é um olho vermelho, ele é um olho que arranha, ele é um olho que dói, ele é um olho embaçado. Então, assim, a lágrima, ela tem essa função basal de manter o equilíbrio ocular. Agora, essa outra que chora, essa outra que é emotiva, é o que a gente chama do lacrimejamento, que não é o basal, é o reflexo à emoção, né? Então, a gente tem vias nervosas que também entram em contato com a glândula lacrimal, e quando você tem esse movimento emocional, você tem um estímulo de uma produção lacrimal com uma outra via, que é a via que faz a produção de emoção, entendeu? Então, não necessariamente você precisa ser emotivo para produzir lágrima, mas a emoção contribui para um excesso de produção.
Por exemplo, se você tem um indivíduo que toma, por exemplo, medicamentos moduladores de humor, você vai perceber que esses indivíduos choram menos, porque essa reação ela é inibida muitas vezes por esses medicamentos, tá certo? E também existem medicamentos que envolvem uma diminuição da produção lacrimal, além desses que são moduladores de humores, como, por exemplo, antialérgico, diminui a produção de lágrima, antihipertensivo, diminui a produção de lágrima. Então, é importante lembrar que a produção de lágrima, ela está relacionada a inúmeros processos que estão ligados à parte neurológica, mas que também estão ligados a fatores externos, entendeu? Então, medicamentos como fator externo podem influenciar, né, nessa produção de lágrima. Outras coisas que podem interferir também na questão de produção do filme lacrimal são distúrbios hormonais, por exemplo. Então, é muito importante lembrar que pacientes que têm diabetes, pacientes que têm distúrbio de tireoide, eles também podem ter modificação na produção do seu filme lacrimal. Então, quando a gente volta lá atrás e fala sobre olho seco, o olho seco ele pode ter uma origem numa pálpebra que não produz uma oleosidade adequada, num excesso de muco, mas ele também pode ter uma origem medicamentosa, ele também pode ter uma origem hormonal. Tá. É muito complexo, né? É bastante complexo. Deve ser muito difícil encontrar a causa raiz de um olho seco, né? Exige, na verdade, uma pesquisa bastante profunda do indivíduo, né? Não é algo que a gente consegue fazer uma receita de bolo. E, doutora, pensando em olho seco, existe aquela doença conhecida como síndrome de Sjögren. Isso. Desculpa. Essa doença, ela... É possível que, por exemplo, um paciente que tenha síndrome de Sjögren, ele seja emotivo? Olha, eu tenho síndrome de Sjögren, tá? Então, a gente não fica imune à nossa especialidade, tá certo? Mas o que acontece é o seguinte, síndrome de Sjögren é um distúrbio da produção de lágrima e ela ocorre ou de uma forma que a gente chama Sjögren primário, ou seja, simplesmente a glândula lacrimal para de produzir a lágrima de forma adequada, ou ela pode ser secundária a alguma doença de base, por exemplo, uma artrite reumatoide. Então, muitas vezes as pessoas pensam que outras doenças não têm relação com o olho. Então, por exemplo, uma doença autoimune como a doença de artrite reumatoide, ela faz o quê? Ela faz com que você faça uma produção de um anticorpo contra a glândula lacrimal. Essa glândula lacrimal sofre uma fibrose e essa fibrose faz com que ela não consiga produzir a lágrima, a parte aquosa da lágrima de forma adequada. Então, assim, existe a doença síndrome de Sjögren primária, que ela não está atrelada a nenhuma outra doença, ela é simplesmente uma fibrose da glândula lacrimal, e existe síndrome de Sjögren secundária a uma outra doença, né? A minha é secundária à artrite reumatoide. Entendi, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, a única questão é que você tem essa sensação de emoção, mas a sua lágrima não é capaz de produzir a lágrima. Então, você tem a sensação de embargo e o olho não enche de água, entendeu? Infelizmente. A gente conversou, então, sobre olho seco, higiene palpebral e hidratação da região do contorno dos olhos. O que você diria para os pacientes que têm algum sintoma de olho seco, têm dúvidas de como fazer, ou então daqueles pacientes que já fazem algum tratamento com olho seco, mas ainda têm oportunidade de aprimorar esse tratamento, seja pela higiene palpebral, seja pela hidratação das pálpebras? O que você recomenda para esses pacientes? Olha, normalmente se o paciente tem queixa, o ideal é que ele procure um oftalmologista, né? Até para ser avaliado quanto esse olho seco está causando de distúrbio ou alteração na superfície ocular. A gente vê muitos pacientes usando colírio de forma de autoconhecimento, né? A pessoa passa na farmácia, compra o colírio, muitas vezes escolhe pelo preço. Mas muito do que as pessoas não sabem é o que cada colírio pode oferecer, né? Então, assim, muitos dos colírios lubrificantes têm conservantes dentro deles,
Muitos dos colírios mais modernos hoje em dia têm conservantes que a gente chama de conservantes virtuais, que são menos nocivos para os olhos. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, por exemplo, se você tem uma sensação de olho seco, se você precisa fazer um uso de lágrima artificial de forma mais intensa, é importante que o colírio a ser escolhido seja um colírio com menor quantidade de conservante possível ou sem conservante. Porque o que acontece? Todos os medicamentos têm conservante dentro dele para ele não se contaminar. Se você usa esse conservante de forma abusiva, 10, 15 vezes por dia, o próprio conservante pode ser tóxico para o seu olho. Então, em vez dele estar te tratando, ele está te lesando. Entendeu? Então, o que é importante? Quando você faz uso de um lubrificante, você saber o que tem dentro dele e saber se aquele colírio pode ser utilizado 5 vezes por dia ou se ele pode ser utilizado 10 vezes por dia, se ele pode ser utilizado de hora em hora, né? Hoje, a indústria farmacêutica tem uma grande preocupação com essa questão dos conservantes. Eles têm feito embalagens cada vez melhores com essa preocupação, embalagens onde você, ao instilar o colírio, não há entrada de ar dentro do frasco. E isso é algo assim mandatório, porque pensa que num colírio normal, aquele do biquinho normal que todo mundo tem, quando você aperta o colírio e volta e entra ar dentro do frasco, tudo que tem de contaminação na ponta do frasco vai para dentro dele, né? E aí isso faz com que o tempo de vida útil desse colírio seja um tempo limitado. Então, assim, os colírios de biquinho normal, normalmente a gente pede para que sejam descartados entre 30 e 40 dias. Os colírios mais modernos hoje, que têm um aspecto mais cilíndrico, porque eles têm um filtro na ponta, que não entra ar dentro do frasco, normalmente a gente pode se manter em uso por 90 dias. Então, é importante pensar que a automedicação, você comprar ali um colírio porque está sentindo o olho seco, se for usado de forma muito esporádica, talvez não faça mal algum. Mas se for usar com maior frequência, é melhor ter orientação, entendeu? Porque às vezes a própria medicação pode causar um transtorno. Existe toxicidade pelo próprio colírio. Então, isso é importante de saber. Sim, até porque cada paciente é um. Então, é muito importante que o tratamento seja individualizado, né? E, se possível, fórmulas sem conservantes, fórmulas formuladas de acordo com as necessidades de cada um dos pacientes em dosagens, associações. Hoje existem colírios em gel, né, em pomada, que também são muito bem-vindos para alguns pacientes, né? Por quê? Doutora? Porque o que acontece é o seguinte, pensa que o colírio, quanto menos viscoso, mais rápido ele vai evaporar, né? Então, na hora que você vai aumentando a viscosidade dos medicamentos, você promove uma lubrificação por tempo mais prolongada. Então, é importante mesmo que, para aqueles pacientes que são mais sintomáticos, que os colírios durem no olho por mais tempo. Então, essas formulações que são mais viscosas, elas dão um prazer, né? Elas dão um conforto por mais tempo. E isso é uma grande vantagem hoje. A gente tem várias opções de medicações com essas formulações mais concentradas e que ajudam muito nos pacientes, por exemplo, com Sjögren, e nos pacientes com olhos secos de outras causas também. Sim. E afinal de contas, medicamento bom é aquele que o paciente usa. Se o paciente não tolera, não existe eficácia, né, doutora Dani? É isso, né? Usa com conforto, né? Bom, e doutora Dani, fazendo uma pesquisa na sua vida, eu encontrei que você tem uma experiência com estética palpebral, né? Você faz cirurgias de blefaroplastia, cirurgias de pálpebra. E eu confesso que é um tema de muito interesse, né? O eye care, o famoso skin care da região dos olhos. E aí eu queria entender de você, né? Por exemplo, depois de uma cirurgia de pálpebra, que produtos, que rotina de tratamento você indica? E por quê? Bom, hoje em dia a cirurgia de pálpebra ela pode ser feita para diversas finalidades. Tanto finalidades estéticas, né, que é fazer a blefaroplastia clássica para você tirar o excesso de pele sobre os olhos, esse peso dos olhos. E isso está cada vez mais frequente, as pessoas estão buscando isso, porque a estética é algo importante, né? É o seu cartão de visitas, né? A gente também tem que lembrar que a cirurgia de pálpebra pode também abranger doenças, né?
Então, por exemplo, eu faço também, além da cirurgia estética, cirurgias funcionais das pálpebras. Por exemplo, uma pálpebra caída, uma pálpebra onde os cílios inverte e toca o olho, que você tem que colocar ali na posição normal. Uma pálpebra que às vezes está expondo o olho de forma inadequada, que você tem que prender a pálpebra na posição correta para que você tenha uma melhor funcionalidade da pálpebra, porque a pálpebra ela tem a parte estética, mas tem tudo que envolve da parte funcional também. Então, assim, quando a gente pensa do ponto de vista estético, eu acho que o pós-operatório, por exemplo, de uma cirurgia de blefaroplastia, o que compõe, né, o que a gente pede para que o paciente faça no pós-operatório? Muitas vezes, uma hidratação adequada da região periocular após a retirada dos pontos, compressas geladas para poder diminuir o edema pós-operatório. Então, assim, hoje a cirurgia palpebral ela está assim, bastante melhorada, porque a gente tem inúmeros aparelhos que nos ajudam a melhorar a hemostasia. A hemostasia é o sangramento no intraoperatório, para que isso deixe o paciente menos roxo, por exemplo, no pós-operatório. Então, assim, a cirurgia palpebral, ela traz para o paciente um benefício hoje em dia rápido, né? Então, você consegue operar o paciente em uma semana, já tira os pontos, com uns 15, 20 dias ele já está ótimo, entendeu? Então, ele está feliz para a vida de trabalho dele. Mas essa recuperação, ela é sempre simples? Ou nada na medicina é sempre simples. Medicina, como eu digo, ela não tem uma matemática exata, né? Então, tem os fatores individuais de cada pessoa. Normalmente, a gente libera para uma vida totalmente normal, por exemplo, num pós-operatório de blefaroplastia, uns 15, 20 dias, mas, por exemplo, sol é algo que a pessoa tem que evitar no pós-operatório por pelo menos uns 6 meses, porque a pigmentação da incisão, né, da cicatriz, pode tornar a cirurgia inestética, né? Se você tiver uma cicatriz que aparece mais do que deveria, a pessoa pode não estar feliz num pós-operatório. E o sol é algo que acaba influenciando nesse pós-operatório. Doutora Dani, e pensando assim em recuperação e o efeito da luz solar nessa recuperação pós-cirúrgica, além dos malefícios que a luz UVA e UVB podem trazer nessa cicatrização, o sol também resseca um pouco a pele, né? Que já está em processo de cicatrização. O sol, ele causa uma modificação na cicatrização como um todo, entendeu? Então, esse ressecamento ocorre mesmo, né? Essa desidratação, né? Porque o sol tira a água das células, então isso acaba causando uma desidratação. Manter essa pele hidratada no pós-operatório é importante. A hidratação, ela ajuda em diversos aspectos. Ela ajuda não só na nutrição do próprio tecido, como acaba ajudando a retirar rugas, né? Essas linhas de expressão, ela acaba tendo um benefício nesse sentido também. É uma pele que já está mais sensível, né? Além de ser uma pele sensível, ela está mais sensível ainda. Ela foi mobilizada, né, num procedimento cirúrgico. Pensa que quando você faz uma cirurgia de blefaroplastia, você promove naquele tecido um descolamento e depois uma sutura. Então, assim, é uma pele que precisa de uma nutrição não só de dentro para fora, porque ela foi descolada e reposicionada, como precisa de uma hidratação de fora para dentro com uma hidratação adequada. E para você que não conhece a Nuve, eu te convido a acessar as redes sociais e o site da Nuve. A Nuve é um laboratório magistral estéreo que começou na oftalmologia, mas hoje está expandindo para diversas linhas de tratamento, com alto padrão de qualidade, profissionais extremamente especialistas no assunto, farmacêuticos, médicos e uma infraestrutura de ponta que possibilita a formulação de medicamentos estéreis com elevado padrão de qualidade. Acesse nosso site. Doutora Daniela, foi um prazer conversar com você. O prazer é meu, Marcela. Agradeço muito o convite. Bom, e para finalizar esse podcast, doutora Dani, fale um pouco sobre você, deixe seus contatos para os pacientes que quiserem entrar em contato com você. Bom, eu sou a doutora Daniela Ferber, que sou especializada em patologia externa e plástico ocular. O meu contato está no Instagram, na rede social, e eu trabalho na Insight Oftalmologia há 30 anos.
e é por lá que vocês acabam me encontrando. Eu sou Marcela Sanches, esse foi o primeiro episódio do Nuvi Talks. Se você quer saber mais sobre oftalmologia, se inscreva no canal, ative as notificações e mandem suas dúvidas e perguntas que a gente vai estar à disposição aqui nos comentários.